que você é um oficial auxiliar direto do pastor. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o obreiro, irmãos, vá com a roupa bem adequada, louvado seja Deus, evitando-se as cores fortes e espalhafatosas. Que quer dizer, irmãos? Aquelas cores fortes, né? Eu vi um dia desse um obreiro que foi com um terno, irmão, vermelho. Bem cheguei a cor, irmãos, para o Santa Ceia, um sapato, irmão, que brilhava mais do que, aleluia, louvado seja Deus, brilhante. Então assim, irmãos, tirando a atenção dos irmãos para a Santa Ceia, para a roupa que ele estava vestindo. Ou, outro caso, irmãos, os irmãos que pegam o terno, mandam arrochar as calças, eu dizia, Jesus amado, o sangue desse irmão está quase saindo por essa roupa, de tão arrochada, mostrando suas partes íntimas. Então, a roupa, irmão, do diácono que está fazendo o ato da Santa Ceia, ela tem que ser composta, sóbria, amém, irmãos? Se possível, irmãos, uma cor que não seja muito cheguei, que não seja muito, irmãos, que traga muita atenção do povo para si, mas que a atenção da igreja nesse momento esteja, aleluia, direcionada, irmãos, para a Santa Ceia do Senhor, amém? Louvado seja Deus, porque nada, irmão, pode desviar a atenção dos presentes ali para, aleluia, si. Mas sim, irmãos, que a atenção do povo esteja para o ato, aleluia, que seja conscientes, irmãos, na celebração da Santa Ceia do Senhor, amém? Não é necessário dizer, irmão, que a roupa do diácono haverá de se estar sempre impecável, limpa e passada, amém? Louvado seja Deus. Recomenda-se que durante o partir do pão estejam os diáconos com os paletóis fechados, amém? Afirmam de que as gravatas não toquem os elementos da Santa Ceia, com as mãos devidamente limpas no ato da administração da Santa Ceia. O que isso quer dizer, irmãos? Que no momento da Santa Ceia, se você está com o terno aberto, irmãos, você vai fechar o terno, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vai lavar as suas mãos. E quando lavar as mãos, irmãos, é uma dica que eu dou para os irmãos, que os irmãos fiquem com as mãos aqui assim, amados. Você fecha a mão, amém? Louvado seja Deus, está dando para ver? Você fecha a mão, amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor, aqui nessa posição. Para quê, irmãos? Para que você não esteja, louvado seja o nome do Senhor, tocando no seu paletó, né? Depois que lavar as mãos, você vem aqui, irmãos, fecha a mão, amém? E fica aqui com a mão fechada até o partir do pão. Porque eu já vi casos, irmãos, paz, meus irmãos aqui, que o obreiro foi lá, o diácono, lavou as mãos, aí vem, pega na mão do irmão que está do lado, passa a mão no paletó, passa a mão no nariz. Então isso, irmão, já contaminou as suas mãos. Aí vai lá partir o pão. Olha que coisa, irmãos. Meu Deus, né? Então eu aconselho os irmãos que durante o partir do pão, os irmãos estejam com os paletóis fechados. Porque eu já vi casos de irmão com paletó aberto aqui, irmãos. Vai partir o pão, baixou, a gravata saiu, pega no elemento pão ali, irmãos. Então ali já contaminou aquele elemento. Então é necessário que os irmãos estejam devidamente com seus paletóis fechados. E depois que lavar as mãos, irmãos, não toquem mais nada. Fecha as mãos, fica com as mãos cruzadas, amém, irmãos? Para que não possam contaminar as suas mãos até o partir do pão, amém? Louvado seja Deus. Aos diáconos, irmãos, quando for recolher as ofertas, louvado seja o nome do Senhor. Eu conheci um diácono, irmãos, como diz aqui no texto, que encarava como um tanto elevo o ato de recolher as ofertas, que sempre que passava pela nossa bancada, ele nos deixava uma bênção. É como nos sentimos tão bem, irmãos. Em suas poucas palavras, ele reavivava as promessas que o Senhor teria feito, irmão, por intermédio dos seus profetas e os apóstolos. Ele sempre dizia, que Deus o abençoe, que Deus multiplique os seus bens, louvado seja o nome do Senhor. E isso, irmão, nos levava a contribuir com alegria, pois com alegria ele recolhia as ofertas
e as oferendas que eram depositadas ali, louvado seja o nome do Senhor, no ofertório. Então, irmão, louvado seja Deus, essas pequenas coisas que nos faz, irmão, estar ciente diante de Deus, que todo o ofertório é igual e importante a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Então você que vai recolher os dízimos e as ofertas, recomendamos, irmãos, que estejam felizes, que transmitam a alegria, irmãos, para que o povo possa, aleluia, contribuir também com alegria. Porque, irmãos, aleluia, o Senhor Jesus, ele nos diz, irmãos, que o Senhor ama aquele que dá com alegria, mas também ele honra aquele que com sabedoria e zelo recolhe a oferenda dos santos. Olha que coisa linda, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então lembre-se, irmãos, que se você está colhendo com alegria, com honra, irmãos, Jesus irá também lhe honrar. Louvado seja Deus. Então sempre, irmão, que for colher as ofertas, amém? Se você puder, aleluia, para aquela pessoa que você está passando, dizer, Jesus te abençoe, aleluia, com alegria, com um sorriso, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu muito me alegro, irmãos, com os irmãos de Moçambique, né, que quando vão ofertar, irmãos, é alegre, contente, com aquele sorriso, com aquela alegria, e a pessoa que está ali, irmãos, recardando também alegre, contente. E isso, irmão, aleluia, louvado seja Deus, maravilhoso, porque Deus ama aquele que dá com alegria e honra aquele que com sabedoria e zelo recolhe a oferta dos santos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? O diácono como porteiro. Porteiro, irmão, é o que guarda a porta. Amém? É o obreiro especialmente treinado para vigiar as portas do templo e recepcionar os adoradores de Deus. Esta função, irmão, via de regra, é exercida pelos diáconos. Cabe a estes manter a boa ordem na casa de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Tem irmãos que quando sai de cooperador dizem, eu não vou mais para a portaria. Eu agora sou um diácono da casa de Deus. Mas também a função sua, amém, amado? De, aleluia, exercer a portaria da igreja, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E o que é o porteiro, irmão? É aquele que guarda a porta, é aquele que está ali, irmãos, para prestar segurança dos irmãos que estão chegando, irmãos, e ele é aquele que guarda a porta do templo e que recebe os irmãos que estão vindo adorar a Deus e os recepciona. Amém, irmãos? O que quer dizer isso? Os acolhe, os recebe com alegria e recepcionam eles ali para adorarem a Deus. Amém? Louvado seja Deus. E temos algumas recomendações ao porteiro. Louvado seja Deus. Embora os diáconos, irmãos, que atuem como porteiro não pensem que é um trabalho difícil, devem eles observar as seguintes recomendações, pois o seu trabalho é igualmente importante. Amém? A primeira recomendação, irmãos, que temos para os diáconos que estão na portaria é que eles tenham sempre em mente que na função de porteiro ele vai lidar com pessoas de diferentes temperamentos e índoles, irmãos. Portanto, esteja preparado para enfrentar as diversas situações. Então, o obreiro que está na portaria ali, irmãos, o diácono, ele tem que ter em mente, irmãos, que ele vai lidar com diversas pessoas, com pensamentos diferentes, com temperamentos diferentes, pessoas, irmãos, que são calmas, pessoas com temperamentos, irmãos, explosivos. Então, você tem, irmãos, que saber lidar com todas essas situações que sobrevêm. Você vai lidar ali com pessoas crentes, com pessoas não crentes, amém, amados? Louvado seja Deus, com pessoas que vão chegar embriagadas, você tem que saber lidar com essas pessoas, para que você, aleluia, não venha, irmãos, perder o controle, não venha perder, aleluia, louvado seja Deus, a sua, aleluia, prestação de serviço ali ao Senhor, em nome de Jesus, amém? Então, segundo, irmão, um ponto que a gente recomendamos é que os irmãos leiam o livro de Provérbios de Salomão, porque nós encontramos ali, irmãos, muitíssimos conselhos que nos ajudam, irmão, a tornar, aleluia, louvado seja Deus, os, aleluias, inesperados da função,
as coisas inesperadas que acontecem, amém, irmãos? Então a gente vamos saber lidar com sabedoria através da leitura e da meditação no livro de Provérbios, amém, irmãos? São 31 capítulos de mais elevada sabedoria. É um capítulo para cada dia do nosso mês, amém? Louvado seja Deus. Também é importante, irmãos, que você que está escalado para tirar a portaria, amém, irmão? Mantenha-se continuamente em oração, em vigilância. Não se deixe surpreender pelo adversário. É por isso, irmão, que o pastor da igreja ou o dirigente da congregação, ele escala os irmãos para a portaria. Para quê? Para que os irmãos possam jejuar, possam tirar durante o dia um período para orar, para se consagrar ao Senhor, para que quando chegar, irmão, à noite no culto, você esteja preparado para exercer a sua função na portaria, guardando a porta e recepcionando os irmãos para adorarem a Deus. Amém? Louvado seja Deus. E para não ser, irmão, surpreendido pelo adversário. Amém? Um porteiro, irmão, que está em constante oração e vigilância, ele não deixa, irmão, ser surpreendido pelo seu adversário, que é o inimigo de nossas almas. Amém? Então, irmãos, vista-se com discrição e elegância. Amém? Louvado seja Deus. Você está escalado para a portaria, se vista com discrição. Não chamando muita atenção, mas elegante, amém? Coloca um terno, amém? De uma cor não muito atrativa, amém, amados? Louvado seja Deus. Você tem que entender que você, como obreiro da casa de Deus, você não pode usar aqueles ternos muito, aleluia, atrativos, ternos amarelos, ternos vermelhos, ternos pratas, irmão. Não, irmão, usa um terno normal, um terno, aleluia, cinza, um terno preto, amém, amados? Louvado seja Deus. Um terno azul, amém? Um terno que a cor, irmão, seja, aleluia, uma cor que não chame muita atenção, mas que não deixa de ser elegante, amém? Louvado seja Deus. Lembre-se que é através do porteiro que a igreja, irmãos, começa a impressionar os visitantes. É através da portaria, irmãos. Um porteiro receptível, um porteiro alegre, ele impressiona aqueles que estão os visitando, amém? Louvado seja Deus. E principalmente, irmão, um porteiro que sabe receber os irmãos, ele ganha almas para o reino de Deus. Hoje, irmãos, eu estou na presença do Senhor, primeiramente, porque Deus foi misericordioso na minha vida, e também, irmãos, pelo um porteiro que me recebeu, me abraçou com toda educação, com todo amor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, pasmos irmãos, eu entrei na igreja bêbado. E esse porteiro foi lá, me abraçou, disse, olha, Jesus te ama, senta aqui, eu vou sentar com você. Então, irmãos, aquilo ali, irmãos, mexeu, aleluia, comigo de uma forma que eu disse, eu todo sujo, todo melado, bêbado, fedendo. E esse homem me recebeu de uma forma tão amável, de uma forma tão receptível, que eu, aleluia, senti vontade, irmão, de voltar ali no outro dia, tomado banho, limpo, louvado seja o nome do Senhor, para agradecer a Ele pela forma que Ele me recebeu. Então é importante você, diácono, que, aleluia, foi escalado e está na portaria, ter esse pensamento, essa lembrança, louvado seja o nome do Senhor, que, aleluias, a igreja, irmãos, ela começa através do porteiro a impressionar os visitantes. Amém? É através do porteiro, irmão, que já tem que começar a demonstrar o amor de Cristo pelas almas, pelas vidas que se encontram perdidas e que estão visitando a casa do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E também, irmãos, aleluia, aqueles porteiros que recebem bem os irmãos, eles se sentem abraçados, eles se sentem amáveis, eles se sentem pessoas importantes, aleluia, naquele lugar aonde ele se encontra. Se você é bem recebido em uma casa, você vai querer voltar lá. Então, irmãos, ao porteiro que está na portaria, receba com alegria, com dedicação, com, aleluia, amor aqueles que estão entrando na casa de Deus, para que eles se sintam à vontade, irmãos, de voltar, aleluia, a estar na casa de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quinto, aleluia, ponto, irmãos, de recomendações para o porteiro, é ele estar presente, irmãos, ali na portaria, e apresente-se lá, irmãos, de barba rapada,
cabelos penteados, nada de perfume forte, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que tem alguns irmãos que gostam de usar um perfume muito forte, mas o porteiro, irmão, que está ali naquele hábito, louvado seja Deus, de receber os irmãos, de guardar a porta da casa de Deus, ele deve se apresentar lá, irmãos, com a barba rapada, amém, irmãos? Cabelos penteados, louvado seja o nome do Senhor. Não vá para a portaria, irmão, com a barba deste tamanho, o cabelo todo, aleluia, despenteado, não, irmão. Vá, aleluia, louvado seja Deus, feita a barba, cabelo penteado, nada de perfume forte, amém, irmãos? Louvado seja Deus. Lembre-se que você está ali para recepcionar os irmãos que estão vindo adorar a Deus, amém? Ao recepcionar um visitante, irmão, procure saber. Esse aqui é um ponto importante, porque muitos porteiros nossos, irmão, não têm esse entendimento, amém? Ao recepcionar ou receber um irmão, um visitante, irmão, você procure saber o nome desta pessoa, aleluia, trate com humanidade, amém, irmão? Está aqui na apostila urbanidade, mas a palavra certa é humanidade, amém? Louvado seja Deus, busque um lugar adequado para esta pessoa, louvado seja Deus. Tratando-se de uma pessoa não crente, sempre arruma um lugar, irmão, perto de alguém, aleluia, que seja crente, que esteja com a Bíblia, com a harpa ali, aleluia, para auxiliar e dar assistência a esta pessoa, amém, irmãos? Se na igreja tem harpa cristã, tem uma Bíblia, amém, você providencia para esta pessoa não crente, para que ela, irmão, sinta-se, aleluia, louvado seja Deus, acolhida, assistenciada pela igreja, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Também, irmãos, se o visitante for crente, aí você procura saber qual é a igreja que ele faz parte, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Procura um lugar para ele devidamente estar adequado, sentado, amém, irmãos? Louvado seja Deus, que ele seja devidamente recepcionado na igreja, louvado seja Deus. E é de bom altivo, irmão, apresentar também os visitantes não crentes, dando-lhes as boas-vindas, amém? Então você vai pegar ali, aleluia, um papel, o irmão chegou, você vê que não é da igreja, que não é crente, amém? Pergunte o nome dele, anote o nome dele, coloque ele perto de uma pessoa crente, para que essa pessoa possa auxiliá-la, louvado seja Deus, com a Bíblia, com a harpa cristã, amém? Louvado seja Deus. Se é uma pessoa crente, irmãos, procure saber de qual é a igreja, qual é o cargo que ele ocupa lá na igreja, que ele faz parte, e passe, irmãos, para o pastor da igreja, ou, aleluia, louvado seja Deus, para alguém que vai apresentar os visitantes, para que eles possam apresentar esses irmãos, e também, irmãos, apresentar aqueles que não são crentes, dando-lhes a boa-vinda, amém? Louvado seja Deus. Eu costumo dizer, se você for apresentar uma pessoa que não é crente, diga assim, não diga desse jeito, está ali uma pessoa que não é crente, não, irmãos, diga, está ali o amigo do evangelho, nosso irmão fulano de tal, quero desejar as boas-vindas a ele, que Deus abençoe, sinta-se amado por Deus, pela igreja, amém, amados? Louvado seja Deus, para que a pessoa venha se sentir, irmãos, bem-vindo naquele lugar, amém? Louvado seja Deus. Esteja também atento às crianças. Você que está na portaria, esteja atento às crianças. Não deixe sair à rua. Não permita, irmãos, que elas fiquem entrando e saindo do templo. Amém? Louvado seja Deus. Você vê a criança entrando e saindo do templo, pegue ela, leve para o papai, para a mamãe, com amor. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Não com brutalidade, com amor. Vem cá, meu filho, em nome de Jesus. Vamos ali para papai, para mamãe, entrega lá, amém, irmãos? Louvado seja Deus. E diga ao pai, ó, tá correndo, entrando, saindo, tirando a atenção do culto, amém? Com toda tranquilidade, com todo amor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Também, irmãos, levando levando o cuidado, irmãos, com as crianças que estão, aleluia, ali na igreja, irmão. Louvado seja Deus. Se você vê que alguém entrou, pegou a criança que não é o pai, não é a mãe, tenha cuidado. Pode ser um raptor, pode ser um molestador. Então, irmãos, a gente temos que ter cuidado, louvados com isso. Se você viu que não é o pai, que não é a mãe, é alguém desconhecido que está pegando aquela criança, você vai lá, pega a criança, entrega os pais, a mãe, imediatamente. Amém, irmãos? Você procure saber quem é aquela pessoa que está levando
aquela criança, amém? Se vier alguma criança deixar o templo dessa forma, irmão, você rapidamente consulta os pais daquela criança, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Também, irmãos, tenha autocontrole. A função do porteiro exige bom senso, iniciativa, coragem e muita prudência. Não se esqueça, você é o atalaia do povo de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Você que está na portaria, tenha um autocontrole, irmão. Porque essa função exige bom senso. Essa função, irmão, de porteiro, existe a iniciativa de, aleluia, prestar esse serviço, de ir lá, pegar a criança, entregar na mãe, a mãe ao pai, de estar atento, irmãos, que elas não saiam do templo, que elas não fiquem entrando e saindo, que elas, aleluia, louvado seja, não seja levada por um estranho. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E também, irmão, ter a coragem e muita prudência. Louvado seja o nome do Senhor. Porque você é um atalaia do povo de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Enquanto a congregação, irmão, estiver orando, porque nós temos nos nossos cultos um momento de oração, né? Algumas congregações têm aquela oração de joelho. Amém, amado? O porteiro, irmão, ele não vai se ajoelhar e nem vai fechar o olho. Ele vai permanecer atento, irmão, com os olhos abertos, vigiar enquanto os outros estão orando. É um piedoso exercício, mas é necessário, irmãos, porque você está ali como, aleluia, aquele que guarda a porta. Você é o segurança da igreja do Senhor no momento da oração, no momento do culto, enquanto está sendo realizado ali, irmãos, você tem que estar com os olhos abertos, atento, irmão, aleluia, louvado seja Deus, ao redor do que está acontecendo na igreja, vigiando, irmão, enquanto os outros demais irmãos estão orando, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Durante a coleta, irmão, verifique se há alguém, aleluia, querendo se aproveitar no meio do povo, introduzido ali, irmãos, no meio do templo para roubar os fiéis. Em caso positivo, procure discretamente o auxílio dos outros diáconos, evitando tumultos, amém, irmãos? Na casa de Deus. Porque aconteceu um caso, certa vez, em uma congregação, irmãos, que os bandidos entraram na igreja para querer roubar os membros da igreja, as ofertas que foram retiradas. Então, irmãos, os diáconos amplamente verificaram, irmãos, aquela iniciativa daqueles homens, viram que não eram homens de índoles boas, e, aleluia, já comunicaram, irmãos, ali, aleluia, as autoridades, e os mesmos ficaram ali ao redor, louvado seja o nome do Senhor, né, amplamente ali, demonstrando aquelas pessoas que estavam com índices mais no momento do culto, não a igreja, mas aquelas pessoas, aleluia, elas se sentiram, irmãos, com medo de fazerem um mal. E quando, irmãos, aleluia, louvado seja Deus, se sentir dessa forma, elas mesmas foram saindo e na frente, irmãos, a polícia abordou quando chegaram, louvado seja Deus, e essas pessoas estavam armadas dentro da igreja para querer fazer o mal e assim, aleluia, pelo intermédio dos porteiros que orientaram os demais diáconos, não aconteceu uma tragédia e o culto, aleluia, deu continuidade normalmente, sem escandalizar, sem trazer um pânico no meio da igreja. Então, a você que está na portaria, irmãos, durante, aleluia, esse momento, se você vê que tem algum aproveitador se introduzindo, irmão, furtivamente para querer roubar os fiéis, aleluia, você discretamente procura o auxílio dos demais irmãos, que são os diáconos, aleluia, evitando tumultos na igreja. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Mantenha-se atento ao que ocorre fora do recinto do templo. Amém? Isso é importantíssimo, irmão. Amém? O obreiro está ali na portaria. Eu vejo muitos obreiros que se sentam para ficar na portaria. São 2 horas, irmão. Sei que o dia a dia dos irmãos são cansativos, né? Assim como nós também. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, é necessário que os irmãos estejam, aleluia, atento, que ocorre também fora do recinto. Você está na portaria ali, irmãos, você está vendo o que está ocorrendo dentro da igreja, mas também fora da igreja. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Não se distraia com o culto, embora isso seja, irmão, cultuoso, né?
louvado seja Deus, mas é necessário para que os outros adoradores possam cultuar a Deus em segurança. O obreiro que está na porta, o diácono, que está exercendo a sua função como porteiro, ele não pode, irmão, se distrair com o culto. Amém? Louvado seja Deus. Eu sei que você está indo ali, aleluia, cultuar o Senhor. Mas quando você está escalado na portaria, irmãos, você tem que prestar, aleluia, uma obra, irmãos, de segurança para os demais irmãos que estão ali, aleluia, adorando a Deus, cultuando ao Senhor, aleluia, naquele lugar, e que eles possam, irmãos, se sentir seguros por intermédio do seu trabalho, da sua função como porteiro na casa do Senhor. Então, ao porteiro, irmãos, nesse dia ele não pode se distrair com o culto. Ele tem que estar atento ao que acontece dentro da igreja e fora da igreja. Amém, irmãos? Analisando a rua, aleluia, louvado seja Deus, ali o pátio da igreja, em nome de Jesus. Esteja sempre preparado, irmão, para ajudar as pessoas enfermas, deficientes, idosos, louvado seja Deus, principalmente se na igreja houver escada, irmão. Louvado seja Deus. Outras situações, irmãos, aleluia, que não foram consideradas aqui, como, aleluia, louvado seja Deus, chegar uma pessoa cadeirante, amém, irmãos? A igreja tem escada, o diácono vai lá juntamente com o outro porteiro, ou, aleluia, se for só você na portaria, chama alguém, aleluia, se tem outro diácono, ou um cooperador, uma cooperadora, chama lá, aleluia, para que possa lhe ajudar a pegar aquele cadeirante, aleluia, subir as escadas, porque, aleluia, essa é a função do porteiro, estar preparado para ajudar as pessoas deficientes, aos enfermos, aos idosos, amém, irmãos? Pegar, levar até o lugar lá da cadeira, sentar, chegou a pessoa, amém, irmãos? Tem a cadeira ali, irmão, pode sentar, sinta-se à vontade, amém? Se há alguém enfermo, vai lá, irmãos, os idosos, vai lá, auxilia até a cadeira, amém? Até que ele possa estar, aleluia, acomodado na casa do Senhor. Louvado seja Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mantenha-se, por isso, irmão, sempre atento. Em caso de alguma dúvida, procure a orientação do seu pastor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso curso, aleluia, a nossa aula de hoje. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. E eu quero agradecer, aleluia, louvado seja Deus, por você ter chegado até aqui conosco. Amém? Louvado seja Deus. Que você possa colocar esta aula em prática. Que o Senhor Jesus possa, aleluia, lhe conceder um exercício do diaconato com excelência, louvado seja Deus, sendo aprovado por Deus, pela igreja, pelo ministério, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe para a glória de Deus. Amém e graças.